Olá, meu irmão, minha irmã, hoje dia 8 de janeiro, é uma alegria poder estar aqui para junto nós fazer a partilha da Palavra de Deus. A todos vocês que estão aí me acompanhando pelo canal Vida em Cristo, sejam todos bem-vindos. Apresentamos já ao Senhor nosso coração, todas as realidades que nós trazemos dentro dele, entregamos a Ele com confiança. Ele cuida de cada detalhe desse dia de hoje. Que o Senhor, Ele está atento a todas as nossas necessidades. E já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia de hoje. O Evangelho de hoje é continuação do Evangelho de ontem, que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães. Foi um milagre estupendo. Veja que nem mesmo os apóstolos tinham compreendido como que pode um homem fazer um milagre desse. Eles não tinham entendido nada sobre a multiplicação dos pães. Desse milagre que Jesus fez. Só para nós retomar um pouquinho, para nós relembrar. O Evangelho de São Marcos, ele escreveu esse Evangelho lá em Roma, ouvindo as pregações de São Pedro. Então a comunidade dos fiéis pediram que São Marcos escrevesse aquilo que São Pedro estava pregando em Roma. Então São Marcos escreveu esse evangelho, porque na verdade quem conta todas essas coisas é o próprio São Pedro. Ele estava presente no dia do milagre da multiplicação dos pães. E o evangelho que já nós vamos ouvir, fala que Jesus caminha sobre as águas e depois de saciar ali 5.000 homens, certamente havia umas 10.000 pessoas, porque o evangelho só fala de homens, mas tinha mulheres, crianças com certeza. Depois desse milagre, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir à frente para Betsaida, na região de Cafarnaum, enquanto Jesus despedia a multidão. E logo depois que Jesus despede a multidão, ele sobe ao monte para rezar. São João, quando ele conta esse episódio, ele conta que o povo já queria ali fazer Jesus rei. E o que Jesus faz? Ele foge. Ele vai para o monte para rezar, porque Jesus, ele não queria ser clamado como rei, porque ele não veio para ser rei aqui nessa terra. Porque os judeus pensavam assim, que Jesus seria o rei. E Jesus olha para seus discípulos e vê que eles estão cansados de remar, porque o vento era contrário. Já ia anoitecendo, a barca estava no meio do mar. E Jesus estava sozinho na terra em oração. E quando foi às 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas. E Jesus queria passar na frente deles. E quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, eles pensavam que Jesus era um fantasma. E os discípulos começaram a gritar de medo. Com certeza, eles ficaram muito assustados. E Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Jesus subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ainda ficou mais preocupados, mais assustados, porque eles ainda não tinham compreendido nem mesmo o milagre da multiplicação dos pães. Sabe por quê que eles não tinham entendido? Porque o coração deles estava endurecido. Veja aqui, meus irmãos, os discípulos estavam atônicos. Veja que eles viram Jesus de tarde multiplicar os pães. Depois Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre as águas. Depois Jesus sobe na barca, dá ordem aos ventos e o vento cessa. Eles não conseguiam compreender. Era uma coisa extraordinária que estava acontecendo. Porque Jesus fez 3 grandes milagres. Veja que foi logo tudo em seguida, esses 3 grandes milagres.
O primeiro milagre da multiplicação dos pães, depois Jesus caminha sobre as águas, depois Jesus dá ordem aos ventos e os ventos cessam. E a barca chega suave e tranquila em Cafarnaum. Veja que quando São João conta isso lá no capítulo 6, que é do capítulo mais grande do Evangelho de São João, um dos capítulos longos, o Evangelho de São João, ele narra todo o discurso de Jesus da manhã seguinte. São João, lá na sinagoga de Cafarnaum, ele vai estar falando da Eucaristia. É o mesmo sentido que nós ouvimos ontem. Porque Jesus fez esses 3 grandes milagres. Por que Jesus fez esses 3 grandes milagres? Primeiro, a multiplicação dos pães. Não só para matar a fome daquele povo, mas para mostrar para os discípulos, eu sou Deus. E Deus pode tudo, porque Ele vai falar da Eucaristia. Gente, a Eucaristia é o maior milagre da história da igreja. Deus que se faz pão por amor a cada um de nós. Meus amados irmãos, isso é algo que nenhuma inteligência consegue entender. Então Jesus quer mostrar para os seus discípulos, eu sou Deus e Deus pode tudo. Ele multiplica os pães, ele mostra que tem poder absoluto sobre o pão. Olha a Eucaristia, ele vai transformar o pão no corpo dele. E ele mostra que ele tem poder sobre o seu corpo, sobre o corpo dele. Depois ele vai encontrar com seus discípulos andando sobre as águas. Veja aqui que Jesus mostra que ele tem todo o poder sobre o seu corpo. Ele faz o seu corpo o que ele quer, porque ele é Deus. Ele vai transformar a Eucaristia, que é o pão, no seu corpo. Olha o que ele está nos mostrando. E está mostrando para os seus discípulos. Ele tem poder sobre o pão, ele tem poder sobre o seu corpo, ele tem poder sobre o mar e sobre a natureza. Aí Jesus chega com seus discípulos em Cafarnaum e na manhã seguinte, São João vai em Cafarnaum e faz esse grande discurso sobre a Eucaristia. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, não morrerá, mas terá vida eterna. Viverá para sempre e ressuscitará no último dia. Isso foi um discurso muito difícil. Foi muito difícil porque o povo que ouviu isso começaram a ir embora. Aquele povo que tinha comido pão, tinha saciado. Quando viu esse discurso, eles foram indo embora de um por um. E dizia, não dá para aguentar isso. Não, esse homem está falando que vai dar o seu corpo para comer, o teu sangue para beber? Não, isso é muito duro para ouvir, é muito difícil. É muito difícil para ouvir essas coisas. Eles não compreendiam que Jesus estava falando espiritualmente. Meus amados irmãos, eles não entenderam nada. Até mesmo os discípulos de Jesus não compreenderam. Jesus olha para seus discípulos e fala, vocês também querem ir embora? Porque muitos abandonaram. Daí nós temos aquela linda e bonita frase de São Pedro, que vai dizer assim, a quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Meus amados, você está entendendo? Por que Jesus fez 3 grandes milagres antes do discurso da Eucaristia? Para mostrar para eles que ele tem poder sobre o pão, sobre o seu corpo, sobre a natureza. Para mostrar para eles que ele tem o poder de transformar o pão no seu corpo. Porque ele é Deus e Deus tem o poder. E para Deus, nada é impossível. Outra coisa que os Santos Padres nos explica sobre essa barca simboliza a igreja. Aqui está os apóstolos caminhando, remaram a noite inteira. Veja que Jesus só foi ao encontro deles quando estava clareando o dia. Dizem que os judeus e os romanos,
eles tinham costume, eles dividiam a noite em 4 vigílias. Era das 6 da tarde às 9 da noite. Das 9 da noite à meia-noite. Da meia-noite às 3. E das 3 às 6 horas. Veja que foi na última vigília que Jesus vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Então essa barca de Pedro remou a noite inteira. Veja que a barca, ela é o símbolo da luta da igreja. Aquilo que o Santo Agostinho nos diz, que a igreja caminha nesse mundo enfrentando as perseguições do mundo, mas também as consolações. Os santos padres, eles nos falam que primeiro Jesus deixou que os discípulos remassem a noite inteira. Você sabe por que Jesus deixou? Para eles ficarem fortes, pacientes, aprender a rezar. Aí Jesus se manifesta na 4ª vigília. Isso também hoje é para nós. Quando a nossa alma está perturbada, porque os ventos do mundo sopram ao contrário dentro da nossa barca. E daí a gente reza, é o combate da oração. Veja que os apóstolos, eles combateram a noite inteira. E daí Jesus chegou. Veja que quando Jesus chega, o medo deles aumenta ainda mais. Deveria ter passado o medo. Não, aumentou mais. Veja que eles começaram a gritar de medo, achando que Jesus era um fantasma. Diz os entendidos que, antes do dia clarear, que a noite fica mais escura. Mas o Senhor chega. Ele chega no nosso combate, nas nossas lutas. Depois que a gente lutou bastante, sabe por quê que Jesus deixa a gente lutando bastante? Para a gente não se acostumar de querer ser atendido logo, de querer receber a graça logo, querer tudo logo. Porque se a gente for atendido logo, acontece que a gente não reza, a gente não persevera, a gente não fica forte. Porque o combate que a gente tem é o que faz nós ficar forte, ser fortalecido. Foi por isso que Jesus deixa que eles reimam a noite inteira. E só vai socorrer eles no final da noite. Na última vigília. Por isso que a nossa luta, temos que rezar sem cessar, combater sem desanimar. Porque Jesus vai chegar, ele vai chegar. Confia, espera, de joelhos no chão, sim, no combate da oração. Aqui nós vemos que na história da igreja é assim. Quantas vezes a igreja tem sofrido? Foi o nazismo, o comunismo, Revolução Espanhola, Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução Mexicana. Mas o Senhor, no final, ele vem, passa-se por todos os impérios do mal, passa-se por todos os seus inimigos, os inimigos da igreja. Mas a igreja permanece e continua até o fim. Porque o Senhor virá. Então essa barca de Pedro, que nós comparamos com as torturas que a igreja tem sofrido, as lutas que a igreja enfrenta ao longo da sua história. E se compara também com as nossas lutas, o nosso combate. Mas no final, meu irmão, minha irmã, confia, Jesus vem, ele nos socorre. Aqui fica essa frase que é tão interessante. Os discípulos ficaram mais espantados, por quê? Eles não tinham entendido nada a respeito da multiplicação dos pães. É aquilo que nós ouvimos ontem no Evangelho. Isso é uma prova de um milagre muito grande, esse milagre que Jesus realizou. Se fosse apenas uma partilha de alimento, como diz algumas teologias por aí, os discípulos não teriam ficado tão espantados diante desse grande milagre dos pães e dos peixes. O evangelho que nós ouvimos ontem é do evangelho de hoje, que traz para nós nas sagradas, vai mostrar para nós sobre a Sagrada Eucaristia, a presença viva de Jesus. Eu te convido a abrir a palavra. O evangelho hoje está em São Mateus 6, de 45 ao 52. Rezamos junto pedindo que o Espírito Santo já vai nos iluminando.
Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Peço desculpa, falei o evangelho errado. É Marcos 6, de 45 ao 52. Vamos então para o evangelho. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. E quando os discípulos viram andando sobre as águas, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus hoje ilumine nossos corações, que diante das nossas tempestades, que a nossa barca possa permanecer firme na confiança que o Senhor chegará, Ele virá. Obrigado pela sua companhia, a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. Um grande abraço a todos e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.